Apresentação: Denise Bichelin. Oferecimento: Vale Auto Shopping. Pensando em trocar de carro? Vem pro Shopping do Carro. Cooper, a nossa cooperativa, informa a hora certa. 9h38. Entrevista. A CBN aborda a partir de agora a Lei de Proteção de Dados, que está prevista para entrar em vigor em agosto de 2020, que visa mais segurança ao consumidor. A lei prevê que as empresas terão mais responsabilidades perante o recolhimento e proteção dos dados pessoais das pessoas. Com a normativa, as empresas não podem ter dados que identifiquem, por exemplo, de imediato o cliente, como o CPF. E quem está na CBN para falar a respeito é Tiago Braque Miranda, especialista em segurança da informação. Tiago, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aos microfones da Rádio CBN. Bom dia, Denise, obrigado e bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Explica aqui para os nossos ouvintes, para nós aqui na Rádio CBN, Tiago, na prática, sobre essa lei, quais as consequências e adequações, como é que ela vai impactar as nossas vidas? Essa lei, ela traz agora uma clareza sobre o tratamento de dados do cidadão brasileiro. Hoje há uma obscuridade no que as empresas fazem quando coletam os dados, como elas armazenam, como elas processam, para quem elas repassam esses dados. Então essa lei tem como objetivo trazer uma clareza em toda essa estrutura de processamento, tratamento e armazenamento. A lei tem algumas definições, regras e penalidades para o caso de não cumprimento dessa normativa. Então, em caso de vazamento de dados, a própria lei já prevê penalidades a serem aplicadas para que isso seja reduzido, para que esse evento seja minimizado e não tenha grandes causas para o cidadão brasileiro. O país, o Brasil, precisava de uma lei como essa? Precisava. O mundo, de uma forma global, está aderindo a essa normativa. A Europa aderiu em 2018, ela entrou em vigor na Europa em 2018 para todo cidadão europeu, e o Brasil partiu dessa própria lei europeia, que é a GDPR, usou como base para criar a LGPD em 2018, e é necessário haver esse controle, essa clareza sobre o processamento de dados, porque a gente vê hoje que a informação é coletada de uma forma desenfreada. Hoje tem um descontrole no que é coletado das pessoas, seja para um cadastro de um paciente no hospital, seja para a compra em um site de e-commerce, um site online. Hoje a gente acaba passando muitos dados que não são necessários e a gente acaba não sabendo o que as empresas fazem com esses dados. Por muitas vezes elas acabam compartilhando com parceiros, com empresas que nós não temos nenhum relacionamento, e a nossa informação acaba transitando dentro do Brasil por diversas empresas sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de clareza. Existe realmente um grande descontrole dos dados, da coleta desses dados de cada indivíduo, de cada cidadão, e muitas vezes a pessoa, ela imagina assim: eu não mexo com a internet, eu não faço nenhuma transação com a internet, então não vai impactar no meu dia a dia a lei de proteção de dados. Mas você acabou de colocar aqui uma ida a um hospital, fazendo algumas perguntas para aquele paciente, para os familiares do paciente, ali já estão coletando os nossos dados. E dali para frente podem ser expostos de maneira indevida. Correto. A própria lei fala que o tratamento de dados vale tanto para o dado online, o dado digital, quanto o dado físico, o dado offline. O cadastro de uma internação de um hospital, por exemplo, é um dado que terá que ser tratado, que terá que ser processado. Um exemplo que a gente pode dar para alguns hospitais, é claro, no momento da internação de um paciente, há um prontuário que precisa ser respondido com algumas perguntas, alguns questionamentos, dados pessoais, e entra a questão do dado sensível, como a doença que a pessoa tem, que dificuldade, que problema que ela está passando para ser internada naquele momento. Alguns hospitais, porventura, por uma herança que existe, por até um descontrole que existia no passado, podem perguntar qual é a convicção religiosa daquele paciente. Isso, alguns hospitais afirmam que questionam pela necessidade de saber se aquela pessoa pode ou não fazer transfusão de sangue, porque a gente sabe que algumas religiões não permitem ou não concordam com esse tipo de procedimento. Mas por que o hospital não questiona, então, se aquela pessoa aceita ou não transfusão de sangue? É um simples sim ou não. Então, eu deixaria de coletar um dado sensível de forma desnecessária, e o que obriga o hospital a tratar de uma forma diferente. O dado sensível precisa ser processado, tratado
dado é armazenado e possuir um consentimento à parte do dado pessoal. Então, hoje, no meio físico também, a gente acaba passando muitos dados pessoais e sensíveis, da mesma forma. Temos a questão da CID, do CID, no atestado de saúde do paciente, o Código Internacional da Doença, que dependendo como for, ele pode ser até interpretado de uma forma que gere um preconceito, que gere uma discriminação no próprio presente e no futuro desse paciente, né? Exato. Um colaborador de uma empresa que está afastado pela doença que for, é gerado um CID para o RH dessa empresa, que vai ter esse afastamento. Esse CID, facilmente na internet a gente consegue verificar o código e descobrir qual é aquela doença. Então, pode ser que aquele colaborador tenha uma doença que ele não queira divulgar, que seus familiares não sabem, seus amigos não sabem, ou pode ser uma doença que leve a um ato discriminatório. Então, entra também a questão do dado sensível. Então, o próprio RH das empresas, dos colaboradores, precisa se adaptar a essa lei. Essa questão de afastamento de colaboradores por doenças, esse CID, esse dado desse colaborador, ele precisa ser tratado à parte, o colaborador precisa ter o consentimento sobre aquela informação que a empresa está passando, e isso precisa ser tratado de uma forma diferente, precisa ser armazenado, protegido de uma forma diferente, porque, como a gente disse, é um dado sensível. E então a Lei de Proteção de Dados que está prevista para entrar em vigor em agosto de 2020, no próximo ano então, vai ter uma diferenciação, vai tratar com muito mais cautela, com muito mais zelo o dado pessoal e o dado sensível da pessoa. Exato. A própria lei já difere isso, já distingue o que é um dado pessoal e o que é um dado sensível. O dado pessoal é aquele dado que pode identificar uma pessoa, como nome, CPF, RG, título de eleitor, entre outros. O dado sensível é aquele dado que pode gerar, de alguma forma, uma discriminação para aquela pessoa. Orientação religiosa, opção sexual, doenças, como a gente citou agora há pouco. Isso é um dado sensível. Então, tudo que possa vir a gerar uma discriminação sobre aquele cidadão vai ser tratado como um dado sensível pela nova lei. Para tornar mais claro, então, esse assunto, quais são os direitos protegidos pela nova lei? Os direitos protegidos pela nova lei são na clareza do tratamento dos dados das pessoas, sejam eles sensíveis ou pessoais. Então, a lei propõe agora que o cidadão brasileiro vai ter uma clareza em como esse dado é tratado e vai permitir que o cidadão, Denise, possa solicitar a revisão desses dados a qualquer momento. Então, o dado de cadastro de um cidadão a um hotel, por exemplo, no que ele fez um check-in, que ele fez alguma hospedagem, ele pode, após ter essa hospedagem, após ter passado esse momento, chegar no hotel e pedir: gostaria de revisar meus dados pessoais que vocês possuem. Então, nesse momento, o hotel terá que gerar um relatório com todos os dados daquela pessoa e essa pessoa terá o direito, em lei, de retificar esses dados ou até mesmo excluir eles. E, está tudo certo, então não tem problemas. Permanece ali o estabelecimento com os meus dados se eu não souber a clareza realmente do meu direito assegurado. Essa revisão não é para simplesmente certificar que os dados estão certos ou errados. Então, o cidadão poderá ter também essa liberdade, essa autonomia de pedir para excluir algumas informações que envolvem dados pessoais, envolvem dados que vão chegar diretamente no seio familiar, é isso? Exato, isso mesmo. Eles terão esse direito, desde que, é claro, não tenham métodos, na verdade, atribuídos, ou seja, eu não posso pedir a exclusão dos meus dados pessoais para a empresa com a qual eu trabalho porque eu tenho um contrato de trabalho. Então, se existe uma finalidade para aquele dado, aquela empresa tem o resguardo legal de processar e de tratar aquele dado. Mas se eu não tenho nenhum vínculo, aquele dado não tem nenhuma finalidade, aquele dado pode ser facilmente alterado ou até mesmo excluído. Estamos falando da Lei de Proteção de Dados nessa entrevista aqui na Rádio CBN com Tiago Braque Miranda, especialista em segurança da informação. Tiago, qual será o órgão fiscalizador? A quem compete fiscalizar se realmente a Lei de Proteção de Dados estará sendo cumprida na prática, ela que está prevista para entrar em vigor no ano que vem, em agosto de 2020? O órgão fiscalizador será a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ainda existe uma lacuna sobre esse item, que a lei prevê esse órgão,
pois a Agência Nacional de Proteção de Dados está para ser criada por uma medida provisória. Então, estamos aguardando ainda a definição do Congresso para essa aprovação nas próximas semanas, para que, de fato, esse órgão fiscalizador que será criado possa fiscalizar e ser uma ouvidoria para reclamações dos cidadãos no que tange o vazamento de dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados terá um papel fundamental nessa nova lei, porque ela que garantirá o cumprimento da nova lei, garantirá o cumprimento de penalidades no caso de vazamento de dados das empresas, dos funcionários dentro do Brasil, a partir que ela seja aprovada, é claro, pelo Congresso. Não temos ela ainda na prática, a Agência Nacional de Proteção de Dados? Não, ainda estamos aguardando a aprovação dessa medida provisória. As nossas autoridades políticas estão cientes desse prazo agora, agosto de 2020? Parece que tem muito tempo, mas não temos mais muito tempo. Estão cientes e sabendo da sua também importância de decisão final para realmente dar o aval para a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados? Nossa expectativa é que sim, é que ela de fato seja concretizada agora nas próximas semanas, para que a gente tenha isso finalizado por fim, que a lei esteja agora aprovada, o órgão esteja criado e as empresas de fato adequadas até esse período, que é relativamente curto, de agosto de 2020. O envolvimento das empresas para se adequar à nova lei, ele é grande? Existem muitas empresas que precisarão se adequar à nova lei de proteção de dados? Sim, na verdade todas as empresas do Brasil precisam se adequar à nova lei de proteção de dados. Não é direcionado para uma ou para outra? Todas? Não, ela atinge todas as empresas, porque todas as empresas tratam dados de pessoas físicas. Então, uma empresa que não faça uma venda para uma pessoa física, que tenha somente comércio com pessoas jurídicas, ela também precisa se adequar, porque seus colaboradores são pessoas físicas e possuem dados pessoais e às vezes até mesmo dados sensíveis em caso de afastamentos. Então, essa própria empresa que não tem nenhum tipo de comércio com pessoas físicas, ela também precisa se adaptar, ela também precisa proteger os dados dos seus colaboradores. E a própria lei, ela indica, ela determina o caminho de que são necessários investimentos tanto na camada administrativa de segurança da informação, que é a conformidade documental, que é definir políticas e processos sobre a privacidade de dados, quanto na camada tecnológica. Então, a Agência Nacional, ela irá fiscalizar, irá auditar no momento de vazamento, no momento de incidente, se aquela empresa de fato implementou camadas de segurança para não ocorrer um vazamento de dados, se aquela empresa de fato proporcionou uma proteção aos dados dos seus colaboradores ou os dados dos seus clientes quando pessoas físicas. Está claro essa adaptação por parte das empresas? Quais serão essas camadas, essas medidas de segurança que elas terão que colocar em prática ali no seu empreendimento para evitar problemas com terceiros? Isso na lei ainda não está descrito ou detalhado, porque quem fará esse papel de definir essas diretrizes é a própria ANPD. Mas na forma que a lei está, hoje ela já permite essa interpretação de haver um investimento na camada de segurança. Ou seja, isso tudo é para amenizar possíveis penalidades no caso de um incidente, no caso de um vazamento de dados. Então, aquela empresa que até 2020, que a partir de agosto de 2020 tiver um incidente, o vazamento de um dado do seu próprio colaborador e for acionada pela ANPD, e a ANPD, no momento da fiscalização, observar que essa empresa, desde 2018, desde esse momento da lei que foi promulgada, não fez nenhum investimento na camada de segurança, não conscientizou seus colaboradores, não criou políticas e processos sobre a proteção de dados, a multa dessa empresa será exponencializada. A multa, a gente sabe que a penalidade pode chegar até 50 milhões de reais por incidente, por evento. Em contrapartida, as empresas que investiram em camadas de segurança, que criaram políticas de proteção e privacidade de dados, que porventura têm um incidente, que podem ainda ocorrer, tanto de forma maliciosa quanto de forma intencional e objetiva e direta, essas empresas terão as multas amenizadas. A multa, em vez de ser um valor de 50 milhões, pode se transformar até mesmo numa advertência pela ANPD. Então, tem toda essa diferenciação e esse cuidado que as empresas precisam ter e se preparar para 2020. Tiago, e como saber se os meus dados, se os dados pessoais estão seguros? Isso para o consumidor final, para o colaborador, ele vai ter também essa sensação de segurança maior com a lei de proteção de dados? A expectativa é que sim, porque a própria lei, ela exige essa camada de proteção de todas as empresas do Brasil que tratam dados de pessoas, de cidadãos brasileiros. Então, a expectativa pela própria lei, pelos pontos que a lei elenca, de medidas que têm que ser aplicadas, nos cria essa expectativa
expectativa de haver, de fato, uma proteção. Então, as empresas não irão querer correr um risco de serem penalizadas, de ter um evento de segurança da informação, um incidente publicado, exposto para as mídias. Então, tem toda essa camada de proteção que a lei prevê, que nos tranquiliza um pouco no que é hoje, porque hoje, como a gente mencionou, existe um descontrole. Hoje a gente recebe ligação de empresas que nunca tratamos, que nunca tivemos Quantos bancos, né? Exato, nunca tivemos nenhum tipo de relacionamento comercial e nos contatam com o nosso nome completo, com o nosso CPF, e isso ocorre porque hoje há esse descontrole. Hoje o meu banco atual, a minha seguradora atual compartilha os meus dados com outras empresas, que compartilham com outras empresas, chegando até num banco concorrente que vai tentar me fazer uma proposta para trocar de banco. Então, essa troca de informações entre as empresas, ela precisa ser freada, precisa haver esse controle. O Procon sempre bate na tecla de fazer pesquisa de preços antes de comprar o produto. E uma simples pesquisa de preço numa loja aqui na região central de Blumenau, as lojas pedem para uma simples pesquisa, isso não será mais permitido. Isso vai ter que ser revisto, porque não tem uma finalidade legal para isso. É apenas uma pesquisa, não estou nem efetuando ainda a compra final. Exatamente, eu não estou tendo um contrato de trabalho, um vínculo legal com essa empresa para de fato ela coletar um dado. Então, todas essas empresas precisarão rever seus próprios processos, como uma simples pesquisa de preço. O que ficou faltando nessa entrevista, Tiago, para a gente poder finalizar a conversa aqui na Rádio CBN e realmente pontuar esse assunto, Lei de Proteção de Dados? Cabe salientar, novamente, que o prazo não é tão extenso, é um prazo curto, se formos vermos. Agosto de 2020 já está logo ali, então as empresas precisam rever seus processos internos, precisam capacitar as pessoas e os colaboradores para que não ocorram vazamentos maliciosos e intencionais de dados e estarem, de fato, preparadas em 2020 para essa lei, porque as multas são, de certa forma, pesadas. Um incidente de segurança pode acabar por expor uma empresa e gerar outros tipos de impactos, além do impacto financeiro, como o impacto de imagem dessa empresa. Então, há tempo, mas as empresas precisam correr atrás, precisam se preparar para a nova lei que entra em vigor de agosto de 2020. Ok, Tiago, muito obrigada por estar conosco mais uma vez aqui na Rádio CBN, trazendo esses esclarecimentos em torno da Lei de Proteção de Dados. Muito obrigada.